Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje, eu, Rafael Crescicalante, tudo bom, Rafa? Tudo bem, Foucault? Tudo bom, Jerônimo? Já deu spoiler? Já dei spoiler, foi mal, estraguei a surpresa. Mas Rafa, tudo bem. bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos que estão nos ouvindo. É o horário, estamos aqui segunda de manhã, Queimei a gravando, né? largada, Foucault, desculpa. Rafa está cansado do curso dele de final de semana, mas tudo bem, faz parte. E hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial, estreando na vida de podcast também, né? Um grande amigo, Jerônimo Scal. Tudo bom, Jerônimo? Tudo bem, Foucault? Bem, Rafa, prazerzão estar aqui com vocês. Estreando mesmo na vida de podcast. Meu primeiro podcast aqui da vida, hein? Jerônimo é um cara muito simpático. Eu sempre falo que o Jerônimo era um cara que eu sempre cumprimentava em congresso, simplesmente pela simpatia que ele passava. E aí a gente virou amigo por causa desses cumprimentos, mas no final a gente tem um monte de amigo em comum, né? E ele vai falar um pouquinho da carreira dele e um pouco dessa relação com esse tema que a gente está conversando hoje, que é os pacientes amputados, a reabilitação e o papel da fisioterapia, né? Mas antes de qualquer coisa, Jerônimo, se apresente e fale quem tu és. Obrigado, Foucault. Obrigado, Rafa. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou fisioterapeuta daqui de São Paulo. Me formei em 98 na Unicid. E aí entrei para a faculdade já sabendo que queria fazer a área de ortopedia. E segui, né? Então, meu objetivo era atender pacientes com dor musculoesquelética. Então, era dor no ombro, dor quadril, joelho, não importa. Eu queria tratar pacientes com dor musculoesquelética. Esse era meu objetivo. E atuar na área acadêmica, fazer uma parte clínica e acadêmica, que foi o que eu acabei fazendo ao longo da vida. E eu acabei indo para a área acadêmica um pouco por acaso até, e para lecionar a disciplina de prótese e órtese, né? Então foi muito engraçado, porque eu fiz em 99 uma especialização na Escola Paulista de Fisiologia. Depois, em 2003, eu entrei no mestrado na USP para estudar pacientes com amputados. Meu orientador foi o professor Rubens, que para mim foi um tutor na minha vida, assim, Rubens Araújo. E depois, em 2011, eu entrei no doutorado, também envolvendo estudos biomecânicos, mas não estudei amputado. E eu acabei estudando, caindo para essa linha de amputado por experiência mesmo pessoal, porque eu cresci nesse meio, né? Então, eu de pequeno ia para a clínica dos meus pais e ia brincar. Meu pai é protesista, né? Então ele tem uma experiência grande, assim, enorme. Então é um ídolo, assim. Então tive a oportunidade de ver muitos profissionais na área da saúde que aprenderam muito, né, de clínicas de ortopedia, que aprenderam muito com meu pai, de compartilhar essas informações assim com ele, a troca, ele muito aberto a ouvir, a aprender também, e tem uma mão de artista, sabe, assim. Então, eu vou falar, a gente vai comentar isso no módulo também de amputado, falar de encaixe, protético, tudo, e uma das principais partes da prótese é essa, né, é o encaixe. E o meu pai, ele é um artista, assim, para fazer encaixe, sabe? Então, ele resolve problemas de outros colegas de clínica que tem pacientes que não se adaptam, ele vai lá e faz na mão. Então, assim, é uma experiência, assim, que eu tenho desde pequeno, né? Tinha Falcon também para brincar com o meu irmão, tinha o pessoal mais velho vai saber, você não vai saber, Fuco, que era o brinquedo, mas também tinha cadeira de roda, tinha muleta, tinha briga de espada. Minha espada era a muleta para brincar com meu irmão na clínica, né? Corrida era com cadeira de rodas. Então, eu vivi esse meio de amputado assim desde criança. E aí,
Isso é uma coisa que eu acho que é interessante, porque eu via também que meu pai precisava de fisioterapeutas na clínica. Então, ele vem o pai dele também, ele trabalhou com médicos no HC, na Santa Casa. Meu pai trabalhou com o filho do Godoy Moreira, né, o Roberto Elias de Godoy Moreira. Então, o pai dele tinha contatos com médicos na Santa Casa para fazer material de síntese, né? O pai do meu pai, meu avô. E meu pai ia buscar, só para você ter uma ideia, isso nós estamos falando de metade do século passado. Meu pai ia buscar metal no centro da cidade para fazer experiência lá com equipamento que não tinha de metal para fazer material de síntese. Isso sei lá, década de 40, 50 mais ou menos. Meu avô fazia isso, né, com os médicos antigamente. Então, a Oxygen, o que a gente fala bastante, né, de ortopedia, ela foi fundada na metade do século passado, né? Então, que é a entidade que rege a síntese. Só para ter uma ideia, como esse mundo ele é intercalado. A gente fala de amputação, mas muitos problemas que a gente tem de amputação vieram decorrência de cirurgias mal feitas também, tudo, além de trauma, patologias e tudo mais. Então, a minha experiência foi nessa, assim, né, de primeira vivência dentro de casa. E depois acabaram acontecendo a universidade, e aí foi um mundo totalmente aberto, né? Só para você ter uma ideia, Fulco e Rafa, por conta dessa experiência meu pai passou tempo fora, tudo, do Brasil, na Europa e tal, eu queria seguir esse caminho, né, de técnico. Meu pai é protesista, ele não é um mestre, nem doutor em prótese e órtese, ele é um protesista, ele fez vários cursos técnicos no Brasil e fora do Brasil. E eu queria seguir essa linha, mas quando você abre a fisioterapia tem tanta coisa, depois que eu entrei na faculdade, a sua cabeça muda tanto, que você acaba vendo um mundo, que eu acho que isso que é o orgulho da fisioterapia, que é uma profissão tão aberta para tantas áreas, que você acaba tendo a oportunidade de se desenvolver, de se capacitar, de fazer tudo que você quer na vida, porque na área musculoesquelética praticamente você entra em tudo, não é? E a amputação foi uma delas. Então, o fisioterapeuta ele tá livre para isso, sabe? Então, essa foi uma primeira experiência que eu aprendi, é o que eu acabei abrindo minha cabeça e mudando todos os ares para tratar dentro da área musculoesquelética. E a amputação é um apêndice na minha vida, assim. Então, assim como a gente tem outros, todo mundo atende, que é a da área musculoesquelética, atende praticamente de tudo. Então, a amputação é um charme, é um gosto especial que eu tenho aí por uma experiência clínica também. Pô, muito legal. E foi muito engraçado como eu descobri que o Jerônimo trabalhava com isso, né? O Jerônimo também tá uma parte do módulo de temporomandibular. E aí eu tava lá com ele no estúdio para gravar, e falei assim, pô, Jerônimo, você conhece alguém que possa gravar esse módulo pra gente? Aí ele só falou, eu. Foi assim mesmo. Foi assim Na hora que mesmo. ele se pronunciou, eu falei assim, como assim? E aí ele falou assim, não, meu pai também é protesista, não sei o que, lá. E aí logo em seguida a gente desceu pro carro, ele falou assim, olha, no meu carro sempre tem umas próteses aqui, ele abriu o porta-mala. Eu tinha um pé lá. Tinha um pé lá. Isso mesmo. Então a gente já se conhecia muito, o Gerônimo também é muito conhecido pela parte, né, de articulação temporomandibular, DTM, então era por onde ele tinha entrado no programa, né? Então existe um processo muito engraçado aí, que foi como a gente conheceu, né? E como o Jerônimo falou, né, isso é muito rico para mim, porque ter alguém tão especialista nessa área é muito difícil, e aí ele tem um passado histórico aí muito legal e familiar também, né? Porque, no geral, pelo que eu percebo, poucas pessoas têm uma vivência muito contínua com computação, né? Na Santa Casa a gente acabou tendo, né, muito, porque a gente tem um módulo de amputação, então a gente acaba vendo bastante tipo, né, e tem uma certa experiência, só que eu percebo que muitas vezes as pessoas recebem pacientes amputados no dia a dia, mas eles acabam não tendo muita saber o que fazer, porque
não aprendemos em nenhum lugar, né? Uhum. Então isso é uma das coisas mais importantes. Me fala um pouquinho das características de um paciente amputado, Gerando, assim, que é esse cenário de trabalhar e ter rotineiramente pacientes com amputação? É muito interessante, né, Fulvio? Isso que você falou antes disso de responder essa sua pergunta. Isso que você falou que às vezes o pessoal não sabe muito bem o que fazer, é porque às vezes o conteúdo na universidade também ele é diminuído um pouco, porque acaba sendo um pouco mais específico, então acaba que muitas universidades não têm a disciplina de prótese de órtese. Por exemplo, eu não tive também, na minha graduação, a disciplina de prótese de órtese. E eu acabei entrando na Universidade de São Judas, no qual eu leciono, e esse ano, no mês que vem, eu acabo completando 20 anos lá de universidade. Eu entrei para dar aula de prótese de órtese, mas eu não tive a aula de prótese de órtese mesmo, na graduação, sabe? Então, isso eu não tinha naquela época. Aí você acaba montando um conteúdo também de estudar, de experiência, mas também você tem que estudar além disso, não é só a parte prática do negócio. Então, acho que, e ao longo do tempo você vai construindo um pouco essa linha. E talvez o que o pessoal tenha um pouco mais de dificuldade é por conta da carga horária mesmo para você poder ensinar, porque é próteses e órteses, então envolve prótese membro superior, pós-membro inferior, órtese de coluna, membro inferior, membro superior, envolve tudo. E quando a gente fala do paciente amputado, a maior parte do que o pessoal vai ver na clínica é amputado de membro inferior, né? Então, tem uma grande diferença, assim, por exemplo, em relação às características dos amputados, membro superior e membro inferior. Membro inferior, eles acabam utilizando mais as próteses, então, assim, é uma necessidade de locomoção, de ficar em pé, e as próteses respondem, na grande maioria das vezes, à demanda que eles têm do ponto de vista funcional. Membro superior, você tem, por exemplo, uma taxa de abandono muito maior de prótese do que membro inferior, por conta da complexidade que a gente tem de movimento no membro superior, os graus de liberdade são muito maiores do membro superior que o membro inferior, e as próteses elas não atendem a todas essas demandas, sabe? Então, são mais difíceis de encaixar, são caras também, então há uma grande dificuldade assim em relação à aquisição de uma prótese que você realmente consiga, no membro superior, por exemplo, ter uma demanda atendida. Então, por isso que você vê na clínica lá, por exemplo, você passou pela Santa, você vai ver na clínica dos amputados, você vai ver de 10, você vai ver 9 amputados de membros inferiores e 1 de membros superiores. Então, por isso que a gente acaba dando um pouco mais de foco para o que é a prática do negócio, onde que o paciente, o aluno, ele vai ver mais as características da amputação. Desculpa aqui. As características do paciente amputado relacionado àquilo que é o mais comum, que é membro inferior. E quando ele chega na clínica para você, é muito interessante, porque se o fisioterapeuta, por exemplo, ele tem uma boa base da área músculo-esquelética, ele, por mais que ele não conheça os detalhes, ele vai ter uma boa capacidade para entender. Então, acho que a base para você atender um paciente amputado é você ter um conhecimento músculo-esquelético forte. É isso, não é? O resto são os detalhes, que envolve aspectos de cirurgia, envolve cuidados no tecido mole, então como é que está essa cicatriz, como é que está a pele, o músculo, se tem deformidade ou não, quais são as deformidades que são mais comuns em diferentes níveis de amputação. Então, dor, se tem período pós-operatório, é comum um pouco mais ter a dor no coto, dor fantasma, sensação fantasma. Então, esses detalhes, eles, óbvio que são específicos da característica do paciente amputado, mas, via de regra, ele acaba chegando para você na clínica pós-operado. Então, quem tem a possibilidade de atender pré e pós, ótimo, isso seria o mundo ideal. Mas ele chega para você na clínica já cicatrizado e procurando tratamento para ele, para a condição do coto dele próprio e a aquisição de uma prótese. Então,
é muito importante o fisioterapeuta entender todo o processo, né, de ponta a ponta. Então, quando o paciente ele opera, até ele receber alta com uma prótese. Então, essas diferentes fases é importante ele ter um conhecimento para otimizar a função do paciente. Nada mais que a gente precisa fazer é restabelecer essa função. Então, inclusive, por exemplo, só um apêndice aí, Rafa e Foucault. O meu TCC da graduação foi computado. Foi com uso de um dispositivo chamado prótese imediata. Então, o cara amputou no centro cirúrgico que a gente coloca uma prótese nele. Então, foi um estudo de caso, na verdade, que eu fiz lá no HC. Meu orientador foi o André Pedrinelli, na época. Boa. E ele foi chefe do grupo de próteses do lado do HC, não sei se ainda, não tenho certeza, do grupo de próteses e órteses lá do HC durante anos, né? E é um super médico, né? Super competente. E a gente acabou fazendo esse trabalho. Então, às vezes, você tem essa possibilidade. Tem empresas hoje no Brasil que tem materiais para esse tipo de situação. Mas não é algo que é o comum, que é o rotineiro, que é o difundido no sistema de saúde, mesmo particular, não é algo que é comum, apesar de ter isso no mundo inteiro. Então, esses tipos de situações, há essa possibilidade também, mas não é algo que é comum. Mas é importante a gente conhecer todo o processo, né, para você conseguir atender esse paciente com um pouco mais de qualidade. Bom, muito interessante, Jerônimo. Uma coisa que é muito legal de pensar, e até uma dúvida minha, todo paciente que amputa, né, ele precisa ser protetizado ou não necessariamente? Como que funciona todo esse processo? E até poderia explicar e falar um pouquinho de todas as etapas, né? Desde o processo de amputação, como que é feita essa análise para saber qual que é a melhor prótese que a pessoa tem que utilizar, né? Uhum. Não todos os pacientes eles vão ser protetizados. Então, por exemplo, se tem muitos pacientes de amputações parciais de mão e pé, que eles acabam não sendo protetizados, porque a parte estética ali é muito pequena, ou para alguns que se preocupam muito com essa parte estética, eles acabam sendo. Membro inferior, dependendo do segmento, ele vai acabar sendo protetizado. Então, mesmo que nas amputações parciais de pé, porque acaba alterando um pouco a marcha. Por exemplo, amputação de Lisfranc, amputação de Chopard. Então, esses níveis eles acabam sendo protetizados. Mas agora, parciais do hálux, às vezes, um ou outro artélio, ali eles acabam não sendo, né? Então, depende pouco do nível, depende também da característica clínica do paciente. Então, às vezes, o paciente ele tem uma demanda física também comprometida, porque tem alguma comorbidade. Então, você pega um paciente que é mais idoso, um paciente que tem alguma comorbidade, que são comuns nos pacientes amputados. Então, diabetes, hipertenso, às vezes cardiopata. Então, eu tratei um paciente recente que ele era cardiopata, ele tinha marca-passo, era hipertenso, tinha AVC, tinha tido, né, um AVE, amputado de uma perna. Então, nível transtibial. Então, é super difícil de você colocar uma prótese num paciente desse também por várias condições clínicas. Então, a gente tem que avaliar as características clínicas do paciente também. Até a parte específica no coto, né? Então, às vezes o cara tem uma deformidade no coto, às vezes tem uma deficiência de sutura, alguma alteração na pele, então ele não consegue ser protetizado. Aí, uma vez que ele tem uma condição clínica funcional que permita, né, porque as próteses elas têm uma demanda funcional também metabólica importante, e o físico também ele tem que conhecer isso, né, das próteses, né? Então, se comparar, por exemplo, o gasto energético assim, em níveis diferentes de amputação, você vai ver quanto mais alto o nível de amputação, maior a demanda energética, um gasto metabólico assim, para a deambulação com a prótese. Então, o nível de desarticulação do joelho é bem diferente do nível de desarticulação do quadril, por exemplo, é diferente da amputação transtibial, desarticulação do joelho em relação à velocidade da marcha e gasto metabólico. Então, é importante o físico conhecer essas características para poder
permitir uma condição clínica segura para que ele consiga receber a prótese. Então, no momento que ele é amputado, normalmente ele vai ter uma fase hospitalar, importante. Essa parte hospitalar a Aline vai falar no módulo. Então, a gente tem no módulo de amputado a Aline e a Karina, que são excelentes fisioterapeutas também, que vão contribuir demais no módulo, e eu acho que vai estar super legal nesse sentido. Então, ela vai falar essa parte hospitalar. Ele fica normalmente ali uma semana no hospital, às vezes, dependendo se é um paciente mais idoso, senão ele amputa, cicatrizou, tá bem, cicatrizou não, suturou, fica 2, 3 dias, acompanha e tem alta, né? E aí, com 2 semanas a 3 semanas, tira-se os pontos, com 1 mês já está 4 a 6 semanas já está bem cicatrizado, e já começa, todo esse período, desde a fase hospitalar, já começa o tratamento fisioterapêutico, né? Então, não para. Então, na fase hospitalar, na fase pós-hospitalar, que é a fase que ele vai começar a preparar o coto para receber uma prótese, que a gente chama de fase pré-protetização, né? E aí, quando ele procura uma clínica, ele recebe do governo, ele vai para um centro específico, como no Simão Toro, por exemplo, para ser reabilitado, aí está na fase de protetização, que ele começa a tirar o molde. Então você tem que preparar antes para ele tirar o molde, e aí ele vai sendo ainda com provas das próteses ainda. Então, tentar encurtar o máximo possível aqui. Então, ele tem uma fase onde a prótese dele está sendo ainda adaptada, o encaixe, a altura, o alinhamento. Então, tem várias etapas nessa fase de adaptação da prótese, que a gente chama de fase de protetização. Até ele estar bem realmente adaptado com o encaixe, com a marcha, com conforto, sem dor, sem nada, altura. Então, e aí ele faz uma prótese definitiva, né? Então, até a prótese definitiva, ele tem que treinar um pouco para ter uma prótese finalizada, né? Não é como vai lá e compra um carro. Você sentou, andou e vai. Não, tem um processo nisso de aprendizado, e acho que essa parte que é uma parte que pode variar bastante de um paciente para o outro também, por conta do tipo de amputação, né? Então a gente sabe que tem amputação de diferentes etiologias, trauma, vascular, infecciosa, tumor, congênito, enfermidade congênita. Então varia bastante o que a gente pode encontrar no nosso paciente. É importante a gente lembrar também, Rafa, que a maior parte das vezes a gente vai acabar vendo pacientes amputados por problemas vasculares, quando são pacientes mais idosos, e os pacientes mais jovens por trauma. Mas, de modo geral, o trauma ele responde por uma parte menor na incidência das amputações, de modo geral mesmo, no mundo inteiro, porque a gente tem uma população idosa mais importante assim, do ponto de vista mundial. As comorbidades acabam acontecendo mais nessa população, e aí as amputações também acabam tendo uma incidência um pouco maior. Então, aproximadamente assim, 10, 20% das amputações todas assim, acabam ocorrendo por trauma, e nessas, a de membro inferior, elas têm uma incidência bastante alta também. Perfeito. Só para ter uma ideia, Rafa, no membro inferior, assim, praticamente a maior parte das amputações que a gente vai acabar encontrando na clínica são amputações transtibiais e transfemorais. Então, quase que a metade das amputações estão nesses 2 níveis. As demais acabam dividindo nas outras articulações. A menor aí, talvez, que a gente vai ver são as mais altas, né? Desarticulação do quadril, hemipelvectomia, que aí sim são incidências menos de 2% aí das amputações. Tá, legal. Rafa, quer fazer uma pergunta? Rafa, por favor. É uma curiosidade mesmo, viu, Jerônimo? Eu não sei se você sabe o dado de cabeça, mas a gente tem, né, no novo sistema de classificação de doenças, um quadro especial de dor crônica, né, secundária, que é chamado de dor crônica secundária pós-traumática, né, que está dentro das musculoesqueléticas.
que envolve dor crônica que se desenvolve a partir de um caso de trauma ou de uma cirurgia. E a gente escuta muito esses extremos, né, de casos de dor disfuncional em pacientes amputados, como a dor fantasma, mas na tua experiência, qual que é a prevalência de dor persistente nessa população, assim? E qual que é o impacto disso no processo, né, de protetização, enfim, reabilitação desses pacientes? Uhum. A gente vê no período pós-operatório tem algumas características em relação à dor, assim, Rafa. É comum o paciente ele ter dor no período pós-operatório, dor no coto, que a gente chama dor no membro residual. Então, isso pode variar aí de 3 a 6 meses ainda de uma dor persistente, ainda pode acontecer, né? Na prática, a gente vê com menos tempo essa resolução. Então, por exemplo, com 8 semanas assim, esse paciente já não tem muita dor no coto, né? Não assim ser dor fantasma, dor no coto mesmo, né? Do aspecto operatório. E esse paciente também ele pode evoluir para um quadro de dor fantasma e sensação fantasma, né? Então, e ela tem as causas são um pouco diferentes disso também. Você tem desordens relacionadas à sensação fantasma causada pelo sistema nervoso periférico mesmo. Então, o nervo periférico ele é seccionado e ele é acomodado, suturado e acomodado em tecidos profundos. E o músculo ele acaba protegendo, né? Então, o neuroma de amputação ele acaba acontecendo, né? Vai acontecer naturalmente ali, porque você tem uma secção no nervo. Mas se ele está protegido, não tem muito problema, né? Então, o problema acontece quando é protegido pelos músculos, bem acomodado, né? Quando esse nervo ele acaba sendo muito pressionado por conta da amputação. Às vezes está mais superficial, por conta da amputação não, por conta da prótese. Mais superficial e ele acaba comprimindo um pouco mais. E aí ele começa a dar essa sensação dolorosa para o paciente e acaba desencadeando uma sensação fantasma ou dor fantasma. E aí ele acaba tendo essa percepção. Às vezes, e a diferença entre sensação fantasma e dor fantasma é o tipo de percepção, né? Uma percepção não dolorosa, a gente chama de sensação fantasma, e uma percepção dolorosa da parte amputada, uma chamada dor fantasma. Em inglês você vai ver isso mesmo, assim, né? Phantom pain. Então, nesse termo mesmo. Então, quando esse paciente ele tem uma dor fantasma muito intensa, ele pode ter incapacidade na utilização da prótese mesmo. Ele pode não conseguir utilizar a prótese. E é muito interessante essa questão, Rafa, da sensação fantasma, tudo, porque não é uma questão só do sistema nervoso periférico, também envolve o sistema nervoso central. Então, você tem lá a representação cortical no córtex somatosensorial de todas as áreas do corpo, né? Então, a partir do momento que você foi amputado, a sua representação cortical ela continua, ela pode diminuir em relação anatomicamente mesmo a dimensão da sua representação, até por conta das ativações dessa circuitaria neuronal. Mas ela também pode ser estimulada, né? Então, e esse estímulo ele pode acontecer sem necessariamente ser um estímulo periférico, né? Então, que é algo que é interessante, porque se você pegar lá você gosta bastante de neurociência, Rafa, você pegar lá no livro do Eric Kandel, tem uma parte lá que ele fala de remapeamento de sensações referidas. E tem um estudo esse do Eric Kandel, Princípios de Neurociência. Tem lá eu dava isso bastante, isso já está descrito já há 15 anos no livro dele. E um caso bastante interessante de um paciente amputado de membro superior, onde ele amputou no nível da transumeral, né, então no úmero, e ele, quando é estimulado na face, ele sente lá na face a sensação dos membros amputados, dos dedos amputados, quando ele é estimulado na face. Então, o que aconteceu para ele poder sentir isso, né? Um paciente amputado transumeral, estimulado na face, para ele poder sentir o dedo amputado, né?
ele sentiu, ali houve algo que ele chamou de remapeamento de sensações referidas. A área que é ocupada no homúnculo, que era da mão, ela foi ocupada ali por neurônios, projeções neuronais que eram responsáveis pela área da face. E por essa circuitaria, ele sentia, quando estimulava a face, sentia a mão, alguns dedos. E ele era mais específico ainda, porque ele falava ainda que podia ser algo bem específico. Então não era cada região da face, não era qualquer região da face. Algumas áreas da face eram específicas ainda para cada dedo. Então você tem ali alguns pesquisadores, o Velayanu Ramachandran, não sei se você conhece, por exemplo, que ele estuda bastante essas questões. Tem um livro bastante interessante de relatos dele, que chama Fantasmas no Cérebro. Então, é bastante interessante essa questão dessa circuitaria. E na literatura você vê ainda alguns relatos muito interessantes, Rafa, porque você tem ainda alguns relatos na literatura de pacientes que tiveram sensação do membro sem eles terem nasceram com deformidade congênita, nasceram sem um membro. E aí, em algum momento, eles sentiram o membro. Então, assim, como é que eles sentiram algo que nunca tiveram, né? Então, porque a representação cortical estava lá, né, de alguma maneira. Então, essas deformidades congênitas afetam o membro, mas talvez ainda você tenha ainda alguma representação. Óbvio que funcionalmente não vai mudar muito para o paciente, mas faz parte para a gente entender um pouco esse processo. Então, essa parte do tratamento da dor, do manejo da dor, depende muito do que o paciente tem, né? Você tem relatos na literatura que o paciente sentia até a posição da mão quando ele amputou a mão, ele sente o uso da meia, sabe? Super específicas, assim, do paciente. Então, muda bastante isso. E o manejo, você tem diferentes tipos de manejo da dor, né? Então, se é uma dor só no corpo, se é uma dor com a sensação fantasma, se impede ele de usar, de mobilizar aquele corpo. Então você tem desde eletroestimulação até terapia do espelho, imagética, para conseguir manejar um pouco essa questão da dor também. Então é interessante a gente entender. Muitas vezes o paciente fala que eu tô louco, os familiares, né, porque não entendem muitas vezes isso, né, a presença do membro que não está lá. Às vezes alguns caem, né, levanta da cama, sente tão nítida a presença do pé, da perna, e vai apoiar e sofrem quedas. Então é importante a gente entender um pouco esses processos e orientarem os pacientes também. Legal. E eu vou aproveitar e continuar nesse assunto um pouco, mais ou menos, né? Que é um pouco dessa questão da expectativa do paciente, né? Como você falou de várias causas, né? A etiologia é muito variada, mas ele nunca é uma coisa fácil de aceitação do paciente. E tem uma parte clínica que eu queria muito que você relatasse, né? Porque a parte de protetização para a gente, que é fisioterapeuta, ela é muito gostosa, né? Porque você está tentando devolver uma função para o paciente. E literalmente, a gente acompanha muito de perto, né? Se aproxima muito do paciente nesse momento. É uma conquista, acho que para os dois lados, né? Mas eu acho que tem um pouco daquele momento inicial que o paciente acabou de ser amputado e a gente precisa trabalhar um processo de aceitação, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência em relação a esse momento da terapêutica, né? Como que é o trabalho em relação ao paciente. Literalmente, ele acorda e não tem mais o membro. Tem hora que ele sabe, tem hora que ele não sabe, né? Muitas vezes lá na Santa Casa a gente acompanha na enfermaria e de uma evolução para outra você descobre que teve uma diminuição do coto, né? Então, eu acho que é uma complexidade psicológica em especial muito grande. Queria que você falasse um pouquinho desse momento aí. Essa também é uma parte bastante interessante, Foucault, porque existem dois mundos, assim. Então, um mundo onde seria o mundo ideal, onde esse paciente amputado, ele deveria ser assistido por um fisioterapeuta, pelo médico, pelo psicólogo, pelo educador físico, pelo nutri, sabe? Pelo terapeuta ocupacional, pelo protesista. Então, deveria ser assistido por cada uma dessas especialidades, até para entender, para passar para ele a contribuição, né? Então, mas o que o nutri tem a ver com o amputado? Cara, se ele tiver uma boa alimentação, ele pode
possibilidade de manutenção do seu peso, uma cicatrização melhor. Se ele engordar demais, o encaixe não vai entrar e ele vai não se adaptar a uma prótese. Então, ele tem que ter um acompanhamento de diferentes especialidades. O psicólogo é muito importante também, principalmente nessa fase, Foucault. E aí eu vou, se o paciente tiver um acompanhamento multiprofissional, esse seria o mundo ideal. Na minha prática, eu não vejo que acontece isso, né? Então, a não ser que esse paciente esteja num grande centro. Então, muitas vezes ele não tem muita assistência, nem de assistente social, né? Para saber o caminho para procurar uma prótese, né? Então, ele chega com muita expectativa, chega com muita ansiedade. E o físio, o que eu acho que é interessante? Ele entender todo o processo, como a gente falou anteriormente. Ele pode passar a tranquilidade para esse paciente se ele entender todo o processo, né? Porque ele sabe que tem uma etapa, e a conversa, a comunicação com o paciente, a gente sabe disso de outras áreas dentro da musculoesquelética, que a gente fala bem aqui, vocês também falam bem aqui da comunicação, ela é muito importante nisso também, né? Porque você pode baixar o nível de ansiedade desse paciente, sabendo, explicando para ele as etapas, o que ele vai sentir, isso aqui vai melhorar, a dor, que pode aparecer a dor, mas tem como tratar. Então, essa ansiedade, ela ajuda se o físio ele conhece todo o processo. E esse paciente, ele pode ser reabilitado. Então, a gente está falando de pacientes em diferentes níveis. Então, desde aquele mais simples, você está no setor público, até um paciente que tem uma condição financeira excelente, porque os traumas, as necessidades são as mesmas, o ser humano é o mesmo, né? Então, as condições apenas que podem mudar. Aquele cara do SUS pode demorar um pouquinho mais para ter uma prótese. O cara que é privado, ele pode pagar 120 mil numa prótese, né? Que é um valor, por exemplo, que custa algumas no membro inferior, né? Então, a realidade depois da amputação pode mudar dependendo da possibilidade também do paciente. Então, acho que é importante o físio também entender, até depois entender a expectativa. Se tem paciente que o cara fala, será que eu vou correr? Será que eu vou conseguir subir escalar a montanha? Eu quero dançar, E ele é uma ansiedade, sabe? Então, e às vezes é até engraçado, porque às vezes você pergunta isso para ele antes, você corria? Não. Você dançava? Não. Você escalou a montanha? Não. Ah, entendi. Mas olha o nível de ansiedade, sabe? Então, a gente precisa entender todo esse processo. E eles têm isso mesmo, e eu acho que é muito importante a gente atender essa demanda, sabe? Com a parte das próteses também. Então, assim, eu já vi muitos casos mal operados, mudou muito, assim, ao longo dos anos. Então, se você conversar com qualquer médico, você vai ver como mudou isso de 15 anos para cá. Então, não é só amputar, o cirurgião amputar para tentar salvar o membro a qualquer custo. E aí fica uma parte do membro residual lá, o coto, totalmente encapado, assim, de você conseguir reabilitar esse paciente de uma forma adequada. Aí esse paciente tem que ser submetido a uma reamputação. Então mudou isso bastante. Os médicos mudaram demais esse conceito para eles reabilitarem o paciente, que começa lá na cirurgia. A reabilitação começa lá mesmo. Então, e a gente vê também as próteses como mudaram ao longo dos tempos. Então, hoje você tem próteses mais leves, tem diferentes tipos de modalidades de próteses. Então, são próteses caras algumas vezes, mas que vão atender para todos os pacientes as demandas. O físio, ele não precisa entender tudo. Todos os tipos de prótese. Você o Rafa, vai na concessionária agora. Você vai comprar um carro, né? Eu sei que vocês vão querer comprar uma BMW, uma Mercedes, mas se você comprar uma BMW, uma Mercedes, não vai mudar muito. São dois super carros, sabe? Então, fica com a sua BM, Rafa, o Foucault fica com a sua Mercedes, tá tudo certo. Agora, o físio, você não precisa entender muito das próteses, é igual, né? Então, assim, você quer um carro utilitário? Basta ser um carro utilitário, tem que ter uma caçamba, né? Então, se é da marca ABC, não importa, né? Não importa isso. Das próteses é a mesma coisa. O que essa prótese faz? Tá, ela tem um controle
de oscilação aí do joelho, beleza. Então, eu posso usar isso para o meu paciente. Ela tem que ter uma parte mais esportiva, umas questões relacionadas à absorção de energia, carga e devolver isso para o paciente. Porque esse paciente ele vai querer deambular e correr usando um pouco mais a prótese. Sim, então você tem essas possibilidades. Então, para o físio, ele tem que entender a parte mais básica, funcional de cada prótese. As partes técnicas específicas não vão mudar grandes coisas. Isso eu acabei aprendendo ao longo da vida. Às vezes eu queria ensinar nas aulas, por exemplo, muitos detalhes de próteses que na prática mesmo não vai fazer muita diferença pro aluno, pro fisioterapeuta que está aprendendo. Ele tem que ver a característica básica, né? Se você quer um carro com caçamba, um carro da marca A, da marca B, da marca C, vai ter a caçamba e vai te atender. E tá tudo certo. Você não precisa saber as dimensões, o que ele faz, quantos cavalos, não vai mudar muito. Aí são detalhes que não vai fazer muita a nossa diferença. Então, se a gente olhar assim ao longo do tempo, é muito interessante como mudou a parte tecnológica, cirurgia, alguns cuidados, não a técnica em si, mas os cuidados em relação à reabilitação desse paciente, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Então, acho que esse que é um ponto que é interessante. E aí não foge daquilo que a gente falou no começo, né, Rafa e Fulco? Se o paciente ele tem lá se o físio ele tem uma boa base musculoesquelética, eu acho que o físio em ortopedia ele tem essa proposta também de tentar englobar assim diferentes conceitos para a capacitação mesmo do nosso aluno como fisioterapeuta, né? Eu acho que isso tende a engrandecer como ele vai cuidar desse paciente. Legal. Indo para os momentos finais aqui, Jerônimo, eu queria agradecer muito a participação, todos esses detalhes que você falou são muito interessantes, né? E assim como você falou, a gente tem uma proposta realmente de expandir essa visão do fisioterapeuta para entender onde que a gente pode trabalhar em campos diferentes. Então, todos os módulos novos relacionados ao aperfeiçoamento, eles estão a questão de expansão de mercado para o fisioterapeuta, né? Então, tem muita área que a gente não explora, não aprofunda, não se especializa, porque a gente também mal sabe que existe e mal sabe onde procurar, né? O módulo de amputados, eu acho que acaba sendo um desses módulos onde a gente entende que você não vai sair daqui especialista nesse assunto, mas você vai ter contato com assuntos que poucas pessoas exploram, né? E aí, com certeza, o Jerônimo pode ajudar em muito para conseguir expandir, né? Eu, particularmente, tirando o Jerônimo, que fiquei sabendo recentemente que ele trabalha com isso, né? Eu tenho um amigo de Varginha que trabalha só com prótese também, super especialista, o Bruno Forest, um abraço para ele. Então, é um mercado que a gente ainda tem muito o que conquistar, né? E até para finalizar, né, Jerônimo, por favor, palavras finais, e até locais de referência que você acha que as pessoas possam procurar e entender um pouco mais sobre o assunto. Foucault, eu acho que é importante para o físio ele ter, como eu falei para vocês, uma boa formação. Então, eu tenho formação em diversas técnicas de terapia manipulativa, como físio, em exercícios, em diferentes formações. Então, não precisa especificar aqui, mas é importante ele ter uma bagagem completa, assim, o máximo de possibilidades para o seu paciente. Então, se ele tem isso vai ser necessário. Então, técnicas de terapia manual, de manipulação, de mobilização neural, de manipulação miofascial, exercícios, isso faz parte do físio que trabalha na parte musculoesquelética, né? Então, que é o que a gente vê no físio em ortopedia. E ter o conhecimento específico, né? Claro, então acho que é importante entender as características do paciente, que é o que a gente faz isso na nossa clínica. Como centros de referência, a gente tem alguns aí que continuam sendo ao longo dos anos, sabe? Então são grandes centros, como o HC, como a Santa Casa, como a ACD, como o Luci Montoro. Então, eu acho que tem em Brasília, por exemplo, tem o Sara Kubitschek. Então, você tem... Eu falo mais de São Paulo porque é o que eu acabo tendo mais o conhecimento
conhecimento daqui, com exceção do SARA de Brasília. Então, esses centros são importantes, né? Então, existem diferentes clínicas, então, além desses, diferentes clínicas de próteses e órteses, que o amputado ele pode procurar também. Então, eu sou amputado e eu preciso fazer uma prótese. Você pode procurar uma clínica que realiza a protetização, então, realiza a fabricação da prótese. Então, ele vai lá e procura, vai ser avaliado, e aí você tem que pagar, na verdade. Então, é privado, né? Fora isso, ele tem que passar por um processo, né? Então, o paciente amputado na rede básica de saúde, ele tem que passar por uma OBS, passar por uma avaliação do especialista, encaminhar, e aí fazer toda a referência para a aquisição de uma prótese que ele pode adquirir também gratuitamente. Então, o Estado ele tem uma verba para isso também. Então, é importante a população de baixa renda também saber que tem, no Brasil todo, a possibilidade de ele ter uma prótese para ele, não é? Então, usando o Sistema Único de Saúde. E também a população amputada privada. Então, acho que é isso. Acho que o módulo de amputado, acho que vai estar interessante nesse sentido. Ele é mais enxuto, óbvio, não dá para a gente abordar com tanta especificidade quanto às vezes a gente gostaria, mas vai ser bem objetivo, bem específico e acho que vai colaborar para o físio para esse entendimento. E acho que queria só agradecer ao contato nosso aqui hoje, na estreia aqui desse podcast, o Rafa, você, Fuco, e muita admiração pelo trabalho de vocês, né, pela dimensão que o portal tem, e eu espero contribuir no módulo desse, de ATM, em outros que a gente tiver oportunidade, porque é um prazer mesmo participar com vocês e ver o crescimento do portal Fisiortopedia. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado, Jerônimo. Você não está aqui à toa, e a gente sempre agradece a colaboração, e você estar com um módulo só teu, para mim é uma grande honra, tá? Então, sinta-se em casa sempre. Rafa, alguma palavra final aí? Eu só reforço o que você falou, Foucault. Eu acho que amputados é aquela coisa que muitas vezes é aquela população, né, de pacientes que muitas vezes quem não trabalhar num grande centro, né, pode acabar não vendo com tanta frequência, mas muitas vezes se você tiver que atender um paciente desses, ter alguma noção, né, sobre como conduzir, como fazer, o que esperar, ajuda muito, né? Sempre que eu falo de dor, né, eu tive experiência de atender no HC muitos pacientes com quadros complexos de dor, que eu nunca mais peguei no consultório, né, com síndrome complexa de dor regional, e vários pacientes com síndrome de falha cirúrgica, mas a experiência que eu tive, conversando com pessoas que atendem, me deram uma segurança para se eu conseguir pegar esse paciente, eu pelo menos identifico, né, o quadro, mas eu consigo de alguma forma saber por onde começar para manejar esse tipo de paciente, né? No caso, eu atendi, mas digamos que o exemplo da prótese, né? Se eu nunca tivesse atendido, eu acho que ter a oportunidade de ver pessoas super experientes, como o Jerônimo, né? Falando sobre o assunto, dando o caminho das pedras aí, eu acho que é uma coisa muito legal, né? Porque musculoesquelética, e o fisioterapeuta musculoesquelético, ele é generalista e em algum momento pode ser que se depare com um paciente que tem essa queixa aí. Sim, com certeza. Só o último agradecimento para a Karina e para a Aline também, que elas têm aulas no módulo, e eu acho que elas também têm uma contribuição bastante importante com a experiência delas, e eu agradeço a elas também pela participação, e acabei conhecendo por vocês também, pelo Fisiortopedia. Acho que vai ser excelente a participação delas também, tá sim. Muito obrigado, agradeço a elas também, só para não deixar passar em branco aqui. Sem dúvidas, agradeço demais. Então, pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar, espalhar para todo mundo aí, mandar para todo mundo que se interesse sobre o assunto, né? Principalmente por ser um tema menos falado. E a gente agradece. Depois eu vou pedir para o Jerônimo deixar um conteúdo para vocês, um artigo ou outro, algumas referências, para a gente compartilhar no grupo do Telegram, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo, tenham um bom dia, uma boa semana e até a próxima. Valeu!